Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas bandas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast e no YouTube, é só procurar o Papo no Auge também no YouTube, na plataforma de vídeos, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Assistimos atônitos ao conflito europeu envolvendo Rússia e Ucrânia, contenda que, segundo a ONU, já contabilizou 102 civis mortos e mais de 420 mil refugiados, números estes registrados até o dia do fechamento desta edição do Papo no Auge, terça-feira, dia 1º de março de 2022. É um momento histórico, sem dúvidas, um momento histórico importante, a ponto de a Suíça, famosa por sua neutralidade diplomática, tomar partido contra a Rússia quando confisca ativos de magnatas russos depositados em bancos suíços, inclusive bens do próprio presidente russo. Fato é que a guerra põe frente a frente Rússia, segunda maior potência bélica do mundo, capitaneada por Vladimirovich Putin, ex-agente da KGB, a polícia secreta da ex-União Soviética, e a Ucrânia, segundo maior país europeu, só perde em território para a própria Rússia, e que hoje é presidida por Volodymyr Zelensky, um político outsider, ex-ator e que flerta com a entrada da Ucrânia na União Europeia e na OTAN, braço militar do Ocidente, o que desagrada e muito ao presidente russo, que enxerga na reindexação do vizinho eslavo a volta dos tempos áureos da pátria russa. E quem vai nos colocar a par desse conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia é o professor doutor Maurício Santoro. O professor Maurício é doutor em ciência política e professor adjunto do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde integra a cátedra Sérgio Vieira de Mello. Além disso, foi pesquisador visitante nas universidades New School, de Nova York, e Torquato de Telha, em Buenos Aires. Trabalhou também na Anistia Internacional e no jornal O Globo. Conversa boa e seja muito bem-vindo ao Papo no Auge, professor Maurício. Gratidão por aceitar nosso convite. E de pronto eu lhe pergunto, professor, é uma curiosidade nossa aqui no nosso programa, né? Por que enveredar pelo caminho da pesquisa, da docência, das relações internacionais? Professor Maurício Santoro, seja muito bem-vindo. É uma ótima pergunta e a resposta não é óbvia. Eu gosto de contar para os meus alunos que quando eu tinha a idade deles, 17, 18 anos, eu tinha certeza absoluta do que eu queria fazer da vida. Eu queria ser repórter cultural do Jornal do Brasil. Imagina, o Jornal do Brasil nem existe mais, né? Então eu falo isso para eles, eles dizem, não, Jornal do Brasil, o que era isso e tal? Mas porque a minha formação foi em jornalismo e os meus primeiros anos de vida profissional foram trabalhando como repórter, né? Eu trabalhei como repórter do Globo, depois eu trabalhei no início do jornalismo online no Brasil, num portal de notícias que também não existe mais, o Star Media Notícias, né? Trabalhei em editoras, sempre na área de comunicação. Como é que eu parei na ciência política? Eu queria fazer um mestrado, eu tinha saído da minha graduação em jornalismo muito insatisfeito com a qualidade do ensino na UFRJ, onde eu me formei, e eu queria continuar a estudar, mas então eu sabia que eu queria fazer um mestrado, mas eu não sabia exatamente no quê. São várias coisas que estavam na minha cabeça. Eu pensei em história, pensei em sociologia, e no final eu terminei em ciência política, por algumas coisas um pouco aleatórias, né? Eu dizia, bom, eu gosto muito de política e eu gosto mais de discutir o aqui e agora, né? O que está acontecendo nesse momento, do que propriamente a história, embora eu goste muito de história também.
Eu falei, eu acho que ciência política pode ser interessante para mim. Mas foi assim, não foi nada muito profundo, não, né? E me apaixonei pelo curso. Assim, desde as primeiras semanas do mestrado, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu me encontrei. E, curiosamente também, eu não pensava em me especializar na área de relações internacionais. Eu fui para a ciência política querendo estudar comunicação política, política brasileira, só que a história se intrometeu nesses meus planos, né? Eu fiz as provas do meu mestrado em outubro de 2001. Né? Para os nossos ouvintes mais jovens, né, talvez eles não se lembrem disso, mas em setembro de 2001 aconteceram os atentados, né, contra os Estados Unidos, né, contra Nova York, contra o Pentágono. Então, quando eu fiz as minhas provas, quando eu comecei o mestrado, só se falava em política internacional. Era um pouco como o momento que a gente está vivendo agora, né? Era um momento de guerra, de terrorismo. Aí eu comecei a ler alguns livros sobre o tema, de curiosidade também, e gostei, né? Eu falei, pô, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. E aí eu resolvi puxar uma matéria eletiva no mestrado sobre política internacional, só para ver como era, né? Sem nenhum compromisso. Isso foi em fevereiro de 2002 e cá estamos nós, fevereiro de 2022, 20 anos depois, né? E eu ainda estudando relações internacionais, né? Então é isso, quer dizer, não é que eu tivesse um grande plano para a minha vida, as coisas simplesmente foram acontecendo. Quando eu entrei no mestrado, eu também não tinha certeza se eu queria fazer um doutorado, eu estava pensando muito mais em trabalhar no setor de organizações da sociedade civil, coisa que eu comecei a fazer no finalzinho do meu mestrado, mas os meus professores na pós-graduação me incentivaram muito a fazer um doutorado. Então isso foi uma coisa que pesou muito também, né? Esse apoio deles, esse incentivo deles, né? Então foi essa série de acasos, né? Eu não tinha um grande plano, eu não tinha uma planilha que eu ia preenchendo, né? As coisas foram acontecendo e eu fui respondendo a elas. Muito legal a sua história, professor, e gratidão por compartilhar aqui com a gente. Professor, para entendermos o atual conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente precisa olhar para trás. E ao fazer esse movimento de mirar o passado, questões culturais e geopolíticas, além de econômicas, vêm à tona. Quais questões são essas, professor? E o que une e o que separa a Rússia e a Ucrânia? É uma ótima pergunta, Saulo. Bom, a Ucrânia é um país muito novo em termos históricos, né? Ela só se tornou um país independente em 1991, um pouco mais de 30 anos. Mas o povo ucraniano, a cultura ucraniana são muito antigos, né? Cultura que tem mais de 1000 anos. Só que na maior parte desse tempo, o território que hoje forma a Ucrânia, ele era governado por outros países. Se você pegar um mapa da Ucrânia, a Ucrânia é dividida no meio por um grande rio chamado Dnieper, e a metade leste desse território foi desde o século XVII basicamente parte do Império Russo, e a metade oeste fez parte de uma série de outros reinos ou impérios europeus, né? Da Polônia, da Alemanha, da Áustria, da Lituânia. Eventualmente, no início do século XX, quando a União Soviética foi formada, né, a partir do antigo Império Russo, ela acabou controlando o território que hoje forma a Ucrânia independente. E houve ali um esforço no início da Revolução Comunista de tentar governar aquele antigo Império Russo de uma maneira um pouco mais flexível na questão das várias minorias étnicas que formavam aquele império. Então, uma articulação política ali dos comunistas, né, eles dividiram aquele antigo império em várias repúblicas diferentes e supostamente formariam uma confederação, né? Então daí a união das repúblicas socialistas soviéticas, a União Soviética, e a mais importante era a República da Rússia, e eu diria que a segunda mais importante era a República da Ucrânia, né? Pelo tamanho dela, pelas riquezas naturais que ela possui. Quer dizer, a Rússia é o maior país da Europa e a Ucrânia é o segundo maior país da Europa. Então por isso também o peso dessa guerra, a importância de tudo que está acontecendo lá, né? Professor Maurício, nesse grande tabuleiro de xadrez bélico, quem é o estrategista Vladimir Putin? Qual é a escala de ambição dele, né? Qual é o real poder do presidente russo nessa contenda com a Ucrânia? E quais são os interesses dele, né, em relação ao país vizinho? É uma excelente pergunta e, infelizmente, para muitos aspectos dela eu não tenho uma resposta ainda. É muito difícil entender, por exemplo, qual é o processo decisório hoje na Rússia.
Então, quais são os grupos, de fato, que estão influenciando nessas decisões? O Putin governa num regime autoritário, mas ele tem que prestar contas para uma série de grupos que são muito poderosos e influentes dentro da Rússia. Os militares, para um grupo de grandes empresários que controlam o setor de recursos naturais da Rússia, em geral a gente define como os oligarcas, né? Tem um peso de uma classe média nas grandes cidades da Rússia europeia, né, de Moscou, de São Petersburgo, que é influente e eles estão na rua protestando contra a guerra. Quer dizer, tem ali uma série de grupos políticos que são influentes e que, de alguma maneira, o Putin tem que lidar com eles e responder a essas pressões. Agora, o que a gente vê, né, nesses mais de 20 anos que o Putin é o presidente da Rússia, ou que é o poder atrás do trono? Primeiro, houve uma recuperação da economia russa, pelo menos até 2015, que foi muito importante, né? A Rússia hoje é um país mais rico do que o Brasil, em termos de renda per capita, né? Você vê, por exemplo, as imagens das grandes cidades russas, de São Petersburgo, de Moscou, o nível de desenvolvimento delas é muito impressionante, né? Então, embora tenha sido um governo autoritário, repressivo, houve uma melhora da qualidade de vida econômica para uma parte muito expressiva da população. Isso é importante para a gente entender o apoio que o Putin desfruta no país. Outro ponto do Putin, talvez o mais importante para entender esta guerra, né, é que ele tem uma agenda de diplomacia, de política externa, de política de defesa, que é restaurar uma parte daquela influência global que a Rússia tinha na época da União Soviética. Claro que a União Soviética era muito mais poderosa do que a Rússia hoje em dia, mas o Putin conseguiu pelo menos recuperar uma parte desse poder e desse prestígio russo na sua vizinhança geográfica, no seu exterior próximo. E o fez, inclusive, recorrendo à guerra em vários momentos. Dentro da própria Rússia, como foi a Guerra da Chechênia, há 20 anos, a Segunda Guerra da Chechênia, e nos países vizinhos, né? Na Geórgia, na Ucrânia, 2 vezes, né? Mandou tropas para o Cazaquistão no início desse ano, e até para regiões um pouco mais distantes da própria Rússia, como foi a intervenção militar dele na Síria em 2015. Né? Então isso foi um contraste muito marcado com um declínio profundo da Rússia nos anos 90, em que o país tinha sido humilhado, né? Em que o país tinha entrado em colapso militar, econômico, político. Então, para os russos mais nacionalistas, e que hoje provavelmente são a corrente política mais importante da Rússia, os anos Putin são também um ano de restauração, de influência, de prestígio. Agora, essa estratégia tinha dado relativamente certo, né, até o início deste ano. Mas agora, com essa invasão em larga escala da Ucrânia, nós estamos diante de um outro cenário com consequências muito graves para a Rússia em termos de isolamento político e em termos do impacto econômico das sanções internacionais. E do outro lado do conflito, professor, né? A gente tem aí a OTAN, a Força Militar do Ocidente, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a União Europeia. Qual é o papel desses atores no atual clima de tensão que paira sobre aquela região eslava? Olha, se eu tivesse que definir qual é a causa profunda da guerra da Ucrânia, eu diria mais ou menos o seguinte: ela é uma disputa entre 2 grandes potências, né, para delimitar qual é a sua esfera de influência. De um lado é a Rússia, e de outro lado uma aliança entre os Estados Unidos e a União Europeia. Uma aliança que tem um braço político e econômico, que é a União Europeia, e um braço militar, que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Quando a União Soviética entrou em colapso, 30 anos atrás, né, uma parte daqueles territórios que haviam formado a União Soviética, ou os seus estados satélites, ingressaram na União Europeia, ingressaram na OTAN. Polônia, Hungria, os países bálticos, por aí vai. Uma outra parte permaneceu vinculado à Rússia por meio de uma série de acordos de cooperação econômica e política. Então, principalmente os países da Ásia Central, o Cazaquistão, o Uzbequistão. E houve alguns outros países, como a Ucrânia e como a Geórgia, que oscilam como um pêndulo entre um e outro bloco. E é exatamente essa zona de fronteira entre essas 2 esferas de influência que se tornou o palco das maiores tragédias desse período, o palco das guerras, das disputas militares, dos bombardeios contra os civis. No caso da Geórgia, isso aconteceu em 2008, foi uma guerra muito curta, ela não durou uma semana, e a Geórgia é um país pequeno, né?
A Ucrânia é diferente. A Ucrânia é o maior país integralmente na Europa. A Rússia é maior, mas uma parte considerável da Rússia está na Ásia, né? E é um país grande, 45 milhões de habitantes. Vamos dizer, um bombardeio contra Kiev. Kiev é uma cidade de 2 milhões de habitantes. Ela é do tamanho de Salvador, do tamanho de Belém, né? Então é uma tragédia humanitária. E o impacto dela é muito profundo para a Europa inteira. E além desses autores que você mencionou, Saulo, eu também acrescentaria alguns outros que mostram a complexidade dessa guerra, que são atores não estatais. São grupos sociais, são até indivíduos que também estão atuando nessa guerra. Por exemplo, o grupo de hackers anônimos que decretou sua própria guerra contra a Rússia, né? E esses caras não estão de brincadeira, eles estão tirando muito site russo do ar, né? Então isso mostra muito também, né, esse cenário muito complexo que é a guerra do século XXI, né? E como as comunicações, como o sistema de informações também é um ator nessa guerra. E nessa guerra de narrativas pró-Rússia e pró-Ucrânia, professor, quem tem razão, né? A gente pode usar o atributo invasão por parte da Rússia? Sem dúvida. É uma invasão, é uma guerra de agressão, quanto a isso não tem dúvida. A discussão é o que levou a Rússia a invadir a Ucrânia, quais são as suas motivações e se há algum nível de legitimidade nessas razões russas que levaram à guerra. Acho que esse é o ponto mais complexo de toda essa discussão. E como em qualquer guerra, cada um dos lados envolvidos está vendendo a sua narrativa, está vendendo a sua versão da história. E acho que uma peculiaridade desta guerra é que nós temos não só as narrativas oficiais ou aquilo que é vinculado na imprensa, mas também o que aparece nas redes sociais. Qualquer pessoa com um celular e uma câmera está colocando na rede fotos e vídeos que supostamente se referem à guerra na Ucrânia, né? Mas que podem ser de qualquer lugar, podem ser de outras épocas, né? Então é muito difícil também verificar se esse material é autêntico ou não. E para mim, pessoalmente, essa tem sido a minha maior dificuldade como analista nessa guerra. Quer dizer, ver esses vídeos, que muitas vezes são vídeos muito impactantes, né? De, por exemplo, civis confrontando soldados, né? Você, mas peraí, isso aqui é real, isso aqui está valendo, né? Então eu tenho sido muito cauteloso com aquilo que eu compartilho online e, em geral, eu tenho preferido usar o material que já passou pela verificação de um órgão de imprensa, né? Alguma coisa que o jornalista já avaliado, né? Mesmo assim é difícil, sobretudo na imprensa que está ao vivo, na televisão, na rádio, né? Muitas vezes deram como se fossem notícias verdadeiras, coisas que depois se comprovaram que não eram bem assim. Mas isso acontece em qualquer guerra, né? Acho que a diferença desta guerra é essa informação que chega em tempo real, ou esta propaganda que chega em tempo real pelas redes sociais. Professor Maurício, pensando em futuros, eu sei que é difícil fazer qualquer prognóstico diante do cenário que a gente está vivenciando, mas como fica o rearranjo geopolítico global a partir desses acontecimentos envolvendo Rússia, Ucrânia e OTAN, Estados Unidos? Bom, já dá para a gente ter algumas inferências do que está acontecendo, né? Primeiro é o seguinte, a Europa teve aí pouco mais de 20 anos de paz desde o final das guerras na antiga Iugoslávia. Os padrões da história europeia, 2 décadas de paz é muita coisa. E eu acho que talvez nós tenhamos sido otimistas demais, né, abraçado uma ilusão de que essa paz era para sempre. Claramente não é, não? Então acabou essa ilusão de uma Europa pacífica, estável e totalmente democrática. E a gente está vendo isso pelas mudanças na política de defesa de vários países europeus. Então, 2 países escandinavos com uma longa tradição de neutralidade, a Finlândia e a Suécia, anunciaram essa semana que eles estão cogitando agora ingressar na OTAN, passar a fazer parte dessa aliança militar ocidental contra a Rússia. E a Alemanha anunciou os seus maiores investimentos militares desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, isso são mudanças tectônicas, né? São mudanças muito grandes na arquitetura de segurança internacional da Europa. E temos o que talvez possa ser algo até mais profundo, né? Que é o final de uma certa ordem internacional que a gente teve nos últimos 30 anos, né? Desde aí do pós-Guerra Fria, que basicamente significava incorporar às instituições internacionais dominadas pelo Ocidente a Rússia, a China, os territórios que fizeram parte do antigo bloco soviético na Europa. Em grande medida, essa foi a grande diretriz, né, da política global dos últimos 30 anos. Já havia alguns anos
que esse roteiro estava aí mancando, né, tropeçando, e acho que depois agora da guerra na Ucrânia não se acredita mais nessa incorporação de uma Rússia, né, ou pelo menos desta Rússia, do governo Putin, a esse tipo de norma internacional. E a própria China parece também cada vez mais relutante, cada vez mais contestatória em vários aspectos dessa ordem, né? Então talvez nós estejamos entrando num outro momento da política global que nós ainda não sabemos exatamente o que é. Sensacional, professor Maurício. E qual deve ser o papel do Brasil nesse conflito? Quais são, né, os reflexos na economia brasileira dessa beligerância no leste europeu? A gente viu que a chancelaria brasileira, né, decidiu pela neutralidade, mas o presidente Bolsonaro fica ali em cima do muro, né, quando inquirido sobre o peso da palavra massacre, né? O Putin, de fato, tem cometido, né, um massacre contra a população ucraniana. Ele fica ali em cima do muro. Como é que o senhor enxerga a posição do Brasil nesse conflito, professor? Bom, vamos começar pelo lugar da Rússia na política externa brasileira, né? Essa Rússia do pós-Guerra Fria, dos últimos 30 anos, virou uma parceira econômica importante para o Brasil, uma parceira política também, muito mais do que qualquer outro momento da história entre os dois países. Aliás, algo que eu lamentava ao longo dessas últimas semanas, como professor, como acadêmico, né? Não existe um bom livro sobre a história das relações diplomáticas entre o Brasil e a Rússia. E esse livro está fazendo muita falta, né? Quem sabe eu consiga convencer alguns dos meus alunos a escrever, né? Eu acabei de escrever o meu próprio livro, né? Mas é sobre as relações entre o Brasil com a China. Não tenho a disposição para embarcar numa pesquisa sobre a Rússia. É um outro conjunto, né? Teria que aprender a língua, é uma outra, né? Mas faz muita falta ter esse tipo de estudo, né? Para a gente entender melhor a importância que a Rússia tem para o Brasil. Então, qual é meus primeiros pontos? O comércio entre o Brasil e a Rússia é bastante significativo. Ele, no ano passado, foi em torno de 7 bilhões de dólares, que é mais ou menos o peso do comércio do Brasil com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Índia, que também são grandes parceiros comerciais. O Brasil importa muito da Rússia fertilizante, que é o nosso principal produto nessa pauta bilateral, e esse fertilizante é fundamental para o agronegócio brasileiro. E do ponto de vista político, né, o Brasil, do pós-Guerra Fria, desde os anos 90, passou a ver na Rússia um parceiro importante dentro de uma série de diálogos entre grandes países em desenvolvimento, né, para tentar criar uma ordem global um pouco mais multilateral, um pouco mais equilibrada, no qual o poder não fosse tão concentrado nos Estados Unidos. O auge dessa estratégia foi a criação dos BRICS na década de 2000, que elevaram esse nível do diálogo entre Brasil e Moscou a alguma coisa que a gente nunca tinha tido antes. Então, o meu ponto é que essa proximidade que o Brasil tem com a Rússia faz com que a diplomacia brasileira nunca vá ser tão crítica da Rússia quanto é, por exemplo, a dos Estados Unidos, a da Alemanha ou a da França. A gente tem uma outra posição internacional com relação à Rússia. Isto posto, a nossa posição desde 2014, né, desde que a Rússia anexou a Crimeia e começou a apoiar aqueles movimentos separatistas na Ucrânia, tem sido uma posição muito delicada, um tanto confusa e um tanto contraditória. Por um lado, o Brasil tem evitado tomar partido nas disputas territoriais entre Rússia e Ucrânia. O Brasil não se posicionou, por exemplo, sobre se a Crimeia deveria ser da Ucrânia ou da Rússia. Então, o que o Brasil tem defendido de maneira consistente é argumentar que a busca de uma solução para esse conflito tem que se dar por meios pacíficos, por meio das negociações, do diálogo da ONU, no direito internacional, né, e nunca por meio da violência, e nunca por meio da guerra. Quando houve agora a invasão da Ucrânia, o Brasil se posicionou no Conselho de Segurança da ONU, né, instituição para a qual o Brasil voltou agora em janeiro, né, o Brasil ficou 10 anos longe do Conselho de Segurança, mas voltou agora em janeiro, e o Brasil votou contra a Rússia no Conselho de Segurança, definindo o ataque como uma invasão, como uma agressão, e isso é a posição correta de acordo com a Constituição brasileira. A nossa Constituição tem um artigo, que é o artigo 4º, que delimita quais são os princípios diplomáticos que devem orientar a política externa brasileira. Então eles são a autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz, busca de solução pacífica de conflitos,
Então, dentro dessa ótica, né, o que o governo brasileiro diz é que o povo ucraniano é livre para escolher se vai querer ou não participar de alguma aliança militar e política, que tipo de aliança será essa, e que nenhum outro país tem o direito de impor aos ucranianos uma escolha nesse sentido. Só que essa, digamos, é muito mais a posição do Itamaraty, dos diplomatas profissionais. A posição do presidente Bolsonaro tem sido muito mais simpática à Rússia, incluindo a viagem que ele fez à Rússia algumas semanas atrás, na véspera da guerra, em que ele fez uma declaração que repercutiu muito mal nos Estados Unidos e na União Europeia, de dizer que nós somos solidários à Rússia. O que essa frase quer dizer? No meu entender, o que o presidente Bolsonaro dizia era basicamente uma declaração genérica de amizade, mas ela não foi interpretada dessa maneira. Ela foi interpretada nos Estados Unidos e na Europa como sendo um apoio, até certo ponto, do governo brasileiro às demandas russas na Ucrânia. E dentro do governo nós temos uma divisão muito profunda. Então, se o presidente manifesta esse apoio à Rússia, o vice-presidente, o general Mourão, tem uma fala muito mais crítica à Rússia. Ele chegou a comparar Putin a Hitler alguns dias atrás, né? E que, a meu ver, é uma frase do Mourão que expressa uma certa visão no exército brasileiro, muito mais próxima dos Estados Unidos, muito mais próxima dos europeus, e muito cautelosa, muito cheia de restrições com relação a esse diálogo com a Rússia. Então, o resumo dessa ópera é que o governo brasileiro não tem uma posição coerente com relação à Rússia, e que, de alguma maneira, reflete também uma controvérsia muito grande na sociedade brasileira sobre como encarar essa guerra, sobre como pensar esse conflito. E é curioso porque há apoios ao Putin tanto na direita quanto na esquerda no Brasil. Então, apesar dessa polarização ideológica muito grande que a gente vive no Brasil há vários anos, né, o Bolsonaro e segmentos muito grandes da esquerda concordam numa certa simpatia ao Putin. O que é algo muito diferente do que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos ou na União Europeia, em que há um consenso social muito grande, né, de que deve-se resistir à invasão russa da Ucrânia. Um outro player interessante que olha de soslaio para esse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia é a China, professor. Qual deve ser o posicionamento do gigante asiático que vê esse conflito, Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, de camarote? É um posicionamento muito interessante, né? Eu descrevi essa guerra como uma disputa entre duas esferas de influência, né? Mas, curiosamente, o maior parceiro econômico da Ucrânia não é a Rússia, não são os Estados Unidos, não é a Alemanha, é a China. Como em tantas outras crises internacionais, a China tem uma presença econômica muito forte, mas uma atuação política mais discreta e não tem uma presença militar. Então, o que a China tem feito? Por um lado, ela não apoiou a invasão russa da Ucrânia, mas ela também evitou uma condenação explícita disso. Então ela tem dito que as fronteiras ucranianas têm que ser respeitadas, que a soberania tem que ser respeitada, né? Mas ao mesmo tempo ela está criticando muito os Estados Unidos, né? Criticando tanto a questão da expansão da aliança militar para a Europa Oriental, quanto as guerras e intervenções militares que os Estados Unidos fizeram no Oriente Médio e em outras partes do mundo. E a China tem ajudado economicamente a Rússia. Então, por exemplo, nessa última semana, um pouco antes da guerra começar, a China abriu seu mercado de trigo para as exportações russas. O que é algo que vem acontecendo desde 2014, né? O agronegócio russo, que tinha perdido mercados na União Europeia, está até certo ponto compensando isso com exportações para a China, mas é uma posição muito ambígua, muito delicada. No Conselho de Segurança, por exemplo, a China se absteve, não votou nem a favor e nem contra a Rússia. Então, quer dizer, agora em fevereiro, né, os chineses e os russos assinaram um acordo diplomático que eles chamaram de uma aliança sem limites, né, uma amizade sem limites. Mas o que a guerra na Ucrânia está mostrando é que, na realidade, há limites para essa amizade, sim. E que a China não vai até o final do caminho para apoiar a Rússia. Ela vai manter uma cautela, ela vai manter uma restrição. É, digamos assim, uma posição que tem algumas semelhanças com a posição brasileira, né? Só que ela vai mais além, né, nesse apoio à Rússia, porque tem uma questão econômica que para o Brasil não está colocado. Gratidão, professor, pela sua fala, pela aula que o senhor nos traz aqui para a gente, do Papo no Auge. E qual é a saída, professor, para essa crise toda? O que fazer para que pessoas não morram ainda mais, né? E que países não saiam destroçados? Bom, agora, acho que nessa altura do campeonato,
a guerra já é um fato, vai ser muito difícil de alterar. Então, o que pode acontecer agora nos próximos dias? Depende muito do que ocorrer no campo de batalha. Se os ucranianos conseguirem conter a ofensiva russa, conseguirem, por exemplo, manter o controle da sua capital, Kiev, a pressão internacional sobre a Rússia vai aumentar muito. Se, por outro lado, os russos avançarem no campo de batalha e tomarem as principais cidades da Ucrânia, isso dá a eles um posicionamento muito mais influente para tentar conseguir o que eles querem do ponto de vista diplomático. Já é uma crise humanitária, nós já estamos falando de centenas de milhares de refugiados que estão saindo da Ucrânia, indo sobretudo para a Polônia ou para a Romênia, e vai haver um problema econômico muito grave, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Quer dizer, nós estamos conversando agora no início da segunda-feira, e a economia russa está entrando num colapso financeiro hoje, com o início de uma nova rodada de sanções. Já vendo o gráfico para desvalorização do rublo nesta manhã, e é um negócio inacreditável, né? O gráfico faz isso, né? E é um penhasco. Isso vai gerar um problema enorme na economia da Rússia, principalmente uma pressão inflacionária gigantesca. Os preços vão disparar, fica muito difícil para os russos comprarem produtos no exterior. E a economia russa é uma das 15 maiores do mundo, né? Então o colapso de uma economia desse porte vai jogar ondas de choque ao redor do planeta, inclusive aqui no Brasil. E a gente vai sentir o impacto dessas sanções contra a Rússia na prateleira do supermercado e na bomba do posto de gasolina. Por quê? Porque vai aumentar o preço dos fertilizantes, vai aumentar o preço do petróleo, isso provoca um efeito em cascata na economia, né? Então aumenta o preço de combustível, aumenta o preço de alimento, que infelizmente é algo que a gente já vem sentindo no bolso aqui no Brasil, né? Desde o início da pandemia, né? Uma inflação muito grande nesses dois tipos de produto. E no caso da economia da Ucrânia, nesses 30 anos de independência, a Ucrânia já viveu 3 recessões muito graves. E a renda dos ucranianos hoje é menor, um pouco menor do que era quando a Ucrânia era uma república soviética, 30 anos atrás. Então, o país estagnou, até regrediu, mesmo antes dessa guerra. Então, a Ucrânia é um país substancialmente mais pobre do que o Brasil, por exemplo. É um país de classe média baixa, digamos assim. E com a guerra, isso vai piorar muito. Com a destruição da infraestrutura, né, de estradas, de pontes, né, vai causar um problema muito grave. Né? E então é um prognóstico bastante sombrio, mesmo que a guerra parasse nesta semana. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje, um grande programa com um grande professor. A gente tratou sobre o conflito Rússia-Ucrânia com o docente Maurício Santoro, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política. Professor Maurício, gratidão por sua presença no Papo no Auge, gratidão por compartilhar com a gente tanto conhecimento e nos ajudar a esclarecer uma temática tão relevante, professor. Olha, eu que agradeço, assim, sempre um prazer. Se eu puder ajudar, estamos aqui, né? É bom a gente ter um tempo um pouco mais longo do que é uma entrevista normal de TV, de rádio, né? Sobretudo para a gente pensar essa guerra do nosso ponto de vista aqui no Brasil. Nós não somos a União Europeia, nós não somos os Estados Unidos. Então, a gente tem também que fazer esse esforço para tentar compreender essas grandes transformações internacionais da perspectiva de como é que elas afetam o nosso cotidiano. E isso é sempre um desafio muito grande. Sem sombra de dúvida, professor, que sejam tempos de paz, almejemos a paz. Isso é o que a gente conclama. E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da UFPE. Estamos também nos agregadores de podcast, no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Mande mensagem pra gente, diga, sugira pautas pra gente trazer aqui pro Papo no Auge. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!